Olá, gente. Bem, estou fazendo algumas investigações, aliás, faço muitas pesquisas desde muitos anos, como todo mundo sabe, nessa carreira de quase 30 anos, vivenciando os relatos das experiências de regressão a vidas passadas. E nesse acúmulo, eu resolvi que é hora de passar esse conhecimento para vocês também, porque já são muitos anos, já é um legado que passou da hora de ser compartilhado, mas eu queria começar relatando um fato que aconteceu a nível pessoal comigo e com meu marido, quando vivíamos na Itália. E para justificar a vocês que essas presenças, quando eu falo de entidades espirituais, que quando você vivencia uma terapia de regressão a vidas passadas, você vai do outro lado, sim, você passa por esse canal, sim, e você entra naquele, em teoria, né, entre aspas, cenário que está parado no túnel do tempo. E essas presenças espirituais são reais. Então, por isso, eu vou fazer esse relato hoje com vocês. Bem, era início de relacionamento, inclusive, eu acho que era o ano de 2005, 2004, não, 2004 nos conhecemos, então tem que ter sido no ano de 2005. Nós resolvemos fazer uma viagem, não vou citar cidades, obviamente, para não comprometer, porque a cidade é muito pequena, mas era no sul da Itália. E vivíamos em Verona, no norte da Itália. E resolvemos fazer uma viagem porque o lugar é simplesmente paradisíaco, as praias são belíssimas, tá? E nos encontramos em uma pequena cidade muito, muito linda, mas bem pequenininha mesmo, onde tinha uma igreja maravilhosa, enorme, e resolvemos entrar para conhecer a igreja. Bem, como lá todo mundo é amigo do padre, lá todo mundo é vinculado à igreja, obviamente o italiano é muito católico, não é? Então o padre veio nos receber, foi extremamente gentil, me mostrou toda a igreja, me mostrou inclusive o seu espaço, né, onde ele trabalhava, e ali tinha um armário grande, e em cima do armário, umas portinhas, eu comecei já a ficar mareada, comecei a sentir um pouco atordoada, e perguntei como quem não quer nada, por um acaso, padre, o que tem naquelas gavetinhas lá em cima, né? Por um acaso, por curiosidade, o que é que o senhor guarda ali? Ali fica todas as roupas dos padres que passaram por aqui e já estão mortos. Bem, já comecei a pensar, tem muita coisa aqui, eu que me prepare, não é? Mas olhei para a cara do Rodrigo, ele fez um sim com afirmação, tipo, já entendi. Bem, percorremos toda a igreja, chegou um momento, realmente próximo do altar, que é sempre o mais bonito das antigas igrejas, são sempre maravilhosas, né? Principalmente na Itália. Eu tive que me sentar no primeiro banco, que eu não conseguia mais ficar em pé. Rodrigo disse que eu mudei de cor umas 3 vezes, porque eu fiquei pálida, verde, roxa, de toda cor. Eu estava quase desmaiando, veio todo mundo em cima de mim para saber, ela vai desmaiar, ela vai ter um treco aqui. E eu comecei a passar muito mal mesmo, bem de frente ao altar e no primeiro banco, na fileira. Eu não podia mais ficar em pé. Eu estava me segurando ali para não passar vergonha, para não. Imagine para explicar isso para um italiano, não é? É muito complicado essa história, a teoria da espiritualidade para eles. Tá? É muito complicado mesmo. Eu falo por experiência de todos esses anos que convivi com eles. É difícil a aceitabilidade para eles. Enfim, olha embaixo dos meus pés, na lateral, tá? Onde faz a passagem, o corredor da igreja. Imaginem de frente para o altar, eu estava no corredor e bem na minha direita eu vi que tinha um tampão, um tipo de uma peça grande, quadrada, de mármore. Aliás, o chão todo era de mármore, muito, muito bonito, um piso muito bonito. Mas se destacou aquele quadrado porque eu via que era uma peça única, tá? E como se estivesse tampando alguma coisa, porque no centro tinha um pequeno círculo, um pequeno buraco. Aí eu comecei a olhar para aquilo, eu não tirava os olhos daí, aí sim, eu quase desmaiei e realmente apaguei por alguns minutos e voltava, e apagava e voltava. E uma senhora vira para mim e fala assim: minha filha, o que é que você está vendo ali?
Aí eu tive que falar, né? Tem que ter alguma coisa embaixo que precisam tirar daí de baixo. Aí comecei a surtar. Eu pensei brasileira, numa cidadela, num vilarejo italiano, tá? Com todas as suas tradições dentro de uma igreja. Agora eles vão me exorcizar aqui, eles vão me prender. Mas eu tinha que falar. E ela me deu a oportunidade de falar. Eu falei, tem alguma coisa ali que vocês têm que tirar de lá, vocês têm que tirar de lá, vocês têm que tirar de lá. E mencionei a palavra mágica no desespero, na euforia, ou na verdade daquilo que eu precisava relatar. Eu citei que, se eles não tirassem, a igreja ia cair. Eu usei essas palavras. Aí eles se assustaram, o padre também se assustou, recuaram, sabe como se afastaram de mim? Só essa senhora ficou perto de mim e falou: o que, que você sente que tem ali? Tem alguma coisa que precisa sair, tem alguma coisa que é como um vulcão, tem alguma coisa que tem que vir fora. Tá impulsionando, tá pressionando. Daí ela me abraçou, é como se ela me acalentasse, aquilo foi aliviando, aliviando. Eu fui me sentindo melhor, obviamente caí no choro, porque estava assim, sem ação, já não sabia mais o que fazer, constrangida, porque estava invadindo o mundo deles, não queria chegar a esse ponto, queria ficar entre nós, uma coisa mais discreta, foi impossível. Mas estávamos ali, eu, Rodrigo, a socióloga, na verdade ela é socióloga, mas ela trabalhava para a comune, para a prefeitura da cidade. E a mãe, que na verdade era a mãe dela, que realmente me abordou de forma mais precisa. Bem, eles tiraram dali aquela cena, nunca mais vai sair da minha cabeça, é impossível esquecer. E eu fiquei muito preocupada com a frase que eu falei: ou vocês tiram daqui, ou essa igreja, o teto vai cair, ela vai desabar, tá? Bem, passado uns. Ela me levou para fora, não levou nem um tempo. Ela me levou para fora, todos nós ali reunidos, juntos, porque eu tava me recuperando, inclusive. Ela falou assim: minha filha, eu sei do que é que você está falando. É que. Aí eles começaram: não fale, não fale, pelo amor de Deus, não fale. Ah, tava. Aí chegou o marido. Aí o marido pôs a mão na cabeça, o marido dela, tipo, não fale, não fale, não fale. Ela falou: eu vou falar. É, Ocorre que embaixo foi um suposto cemitério, onde eles colocavam a alçada das pessoas que morriam aqui no vilarejo. Porque tinha um antigo cemitério, já não tinha mais onde pôr ninguém, e era muito pequeno, e aí eles começaram a enterrar as pessoas aqui. O que você vê esse tampão, ele abre e tem uma pequena escada que leva a esse sepulcro, não é? É esse cemitério embaixo da igreja, o que é muito comum na Itália também, tá? Isso não é novidade. Só que qual é a diferença? Ela me disse. Daí a socióloga falou assim: deixa que eu conto. Ela falou: não, eu vou contar, porque eu era criança, mas eu vivenciei esse relato. Ela disse que supostamente o que ocorreu? Essa socióloga estava com um projeto e esse projeto foi aprovado para fazer um cemitério novo na cidade. E esse projeto foi aprovado graças ao trabalho dela, tá? Olha como as coisas giram. Nada nessa vida é por um acaso. Estamos todos interligados. Tá? Ela falou: depois eu vou fazer você ver. Então a socióloga queria enfatizar o cemitério para tentar desviar a atenção do assunto. Que ela fez o cemitério novinho, pronto para inaugurar, belíssimo, bem bonitinho. Nós vimos, eu e meu marido, conhecemos o cemitério, mas vamos chegar lá. Por quê? O objetivo era tirar a ossada debaixo da igreja e colocar devidamente, merecidamente, num cemitério para que eles pudessem, para que as famílias pudessem, são sempre as mesmas famílias tradicionais, não é? Cultuar os seus entes queridos, não é? No devido cemitério. E o que ocorreu é que alguém abriu então o tampão, as pessoas responsáveis por aquilo abriram esse tampão, descia uma escada, segundo ela, desce uma pequena escada, para fazer então a tiragem, tirar aquela ossada de lá para fazer o transporte para o novo cemitério e inaugurar o cemitério. Acontece que quando abriram esse tampão, descobriram que havia uma ossada, ou seja, alguém tentando subir as escadas. E era de uma figura feminina. Então, isso ocasionou
essa mulher pode ter morrido há muito tempo, mas esta senhora que relatava contou que lembra quando estas pessoas tentaram resgatar essa figura dessa senhora, tá? Que depois elas iam transportar para o antigo cemitério. Depois fizeram um novo cemitério, que é esse projeto dessa socióloga, para tentar de novo abrir o tampão e ver se conseguiam retirar mais uma vez, porque desde então que descobriram que uma senhora, uma mulher, era uma figura feminina. Na verdade, foi enterrada viva, que a alçada dela foi inclinada nessa escada. Eles nunca mais tocaram ali por anos, décadas. Então, ela fez a tentativa de inaugurar o novo cemitério, sem alardar todo aquele projeto, para alguém de novo tentar tirar o tampão e retirar, e nada. Estava tudo como era antes, intacto, não era um mito, não era uma lenda. Anos depois descobriram que o mesmo corpo estava ali, e de novo ninguém teve coragem de tocar em nada, tá? Então, imagine a coincidência, não é? Eu chego lá de namorada de um italiano e que de repente não éramos, acho que nem casados, não éramos casados na época. E que eu cheguei lá, passei mal, descobri que tinha alguma coisa embaixo daquele tampão, estava desmaiando, então não foi, eu não poderia imaginar uma cena dessa. Aquela senhora por um acaso estava junto porque ela ajudava muito na igreja, né? E ela estava ali e a outra socióloga com prontinho o cemitério para inaugurar e ninguém tinha coragem de mexer ali. Então, mais uma vez, eu falei para eles: olha, essa mulher enterrada viva geralmente eram pelas doenças, ela era pela, não sei, naquela região, honestamente, não sei afirmar a vocês que tipo de doença coletiva pode ter acontecido ali, mas havia muitas doenças na época que o coração parava por frações de segundo, pelo menos é o que dizem, é o que a gente conhece da história. Então eles davam como morto. E na verdade aquela senhora não estava morta. E ela tentou sair dali, não é? Ela morreu tentando sair. Ela morreu agarrada àquela escada. E alçada por 2 vezes, tentaram tirar e não tiveram coragem de mexer em mais nada. Fecharam aquele tampão e lá ficou. E eu viro a palavra mágica e falo: vocês tiram e enterram dignamente. Aí eu entendi, não é? Aí eu reafirmei: ou vocês tiram todas essas ossadas, inclusive a dela, enterram de forma decente, dá um merecido repouso para essas pessoas, ou a igreja vai cair. Aí eu afirmei de novo. Eu lembro que nós estávamos de frente à igreja, bem de frente à porta, sabe? Era um mal-estar, ao mesmo tempo um espanto, uma surpresa, uma agonia, uma náusea. Deu tudo. Acho que todo mundo sofreu um pouco ali. Morreu o assunto. Passados uns 2 dias, nós viemos embora. Eu me lembro muito bem que época. Devia ser, então, essa época, perto, próximo de outubro, porque não passou 3 meses, tá? Não se passaram 3 meses. Tinha que ser inverno ali, porque nevou e o teto da igreja caiu literalmente. Aí eu me lembro que essa socióloga me liga desesperada. Era de madrugada, tipo umas 4h30 da manhã, 5 horas no máximo. Ela me ligou, eu fiquei assustada, porque eu falei: passou alguma coisa, atendemos o telefone, né? Primeira coisa, está fora do país, passou alguma coisa no Brasil, com a minha família. E ela disse: Ivete, pelo amor de Deus, a igreja caiu, o teto caiu. Então, o que você relatou tinha absolutamente fundamento, tá? Você tem que saber, era importante passar essa informação para você, porque obrigatoriamente o teto caiu, tanto que o padre escolheu uma pequena capela para continuar fazendo as missas, que a gente não sabe quanto tempo vai precisar para reconstruir o teto da igreja. Essas igrejas, gente, são milenares, sabe? Não é que elas não têm estrutura, e elas estão sempre sendo muito conservadas, porque é patrimônio, não é? Da história, e sempre nevou na Itália, sempre nevou. Já tive em Verona, tinha neve até o joelho, então. E ali, segundo eles, foi uma nevasca que derrubou o frágil teto da igreja. Depois daquele comentário, depois daquele alerta. A propósito, eu conheci o cemitério novo, tá? Era tudo muito branquinho, muito bonitinho, muito simples.
mas muito bonitinho mesmo. E a partir de então, ela se propôs a realmente colocar o projeto em prática e fazer a remoção dos cadáveres da ossada, daqueles que estavam ali. E até onde eu sei, inauguraram um cemitério com tudo que tinha por direito e merecimento. Aqueles corpos espirituais estavam em paz. Outro fator muito curioso é que esta socióloga, ela fez a universidade, eu acho que em Bolonha mesmo, fez a universidade, não sei se ela trabalhava em Bolonha, eu acho que ela fez no sul, fez a universidade, era uma socióloga formada e voltou a viver na sua cidadezinha, em seu vilarejo, ali com a família, numa vida pacata. Imagine uma aldeia, um vilarejo bem pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo cresceu ali, tá? E ela voltou a viver ali. Então, ela se fez uma formação universitária e ficou ali parada no tempo e no espaço. Sabe aquela história? Deixando o mundo acabar. Porque o irmão foi ser chefe de cozinha, muito conceituado na Itália, por sinal, e ela ficou ali com os pais. Mas eu falava para ela, mas você tem que se mover também. Agora você já entendeu o movimento da energia, você já cumpriu sua meta. De repente ela tinha que estar ali só para fechar esse ciclo, só para entender o que passou, só para que ela pudesse fechar aquela história e devolver a essas entidades espirituais o merecido repouso. Então, o que ocorreu depois disso, nós conversamos sobre isso, por sinal, tá? Aí sim, aí eu tenho certeza, ela foi ser professora universitária numa universidade de Bolonha. E se casou, tem uma filhinha, que já deve estar mocinha, essa altura do campeonato já deve ser mocinha, e felizes para sempre. Ou seja, as histórias seguem, não é? Aquele padre, infelizmente, veio a falecer. Eu acredito que uns 2 anos depois, que eu tive notícias dele também, era jovem, hein? Não era um ancião ali, era jovem. Ele teve um problema de saúde e veio a falecer. Penso que realmente não mais que 2 anos depois do acontecido. E isso tudo para comprovar para vocês que, primeiro, que não, acho que nos dias de hoje a gente já pode fazer essa afirmação, né? Não existe ao acaso. Eu acho que eu tinha que estar ali, nós tínhamos que fazer essa viagem coincidentemente visitar aquela igreja. Também não é nada excepcional visitar as igrejas da Itália, porque elas são maravilhosas. Agora, de eu detectar tudo isso e ter aquela senhora, ela vivia pela igreja. Então, ela foi meia que a Cicerone mostrar a igreja para gente, ela fazia questão de mostrar, mas ela me parou, ela me abraçou e ela é como se ela falasse assim: você veio para a gente fechar o ciclo dessa história. E espero de coração que aquele corpo espiritual, que aquela entidade, definitivamente em seu devido e merecido repouso de paz, naquele lugar branquinho, tão bonito, feito com tanto amor, você sentia o amor ali. Você sentia a paz e você sentia a dedicação daquela prefeitura, daquela comune, quando fez essa homenagem àqueles que estavam ali. Eu espero que agora não, desde então, tenha repousado em paz, não só ela, como todos os outros. Precisou o teto da igreja cair, não é? Para que eles pudessem despertar, precisou que uma brasileira atravessasse aquela cidade e bancasse a bruxa de novo, mas não é, a gente está brincando aqui, mas é só para vocês terem a concepção de que é real. E quando vocês fazem a passagem, regressão, e vocês vão para aquele cenário, vocês estão ali, vocês estão vivendo aquilo. Eles estão mais do que presentes, tá? Eles estão pedindo ajuda. Hoje, mais do que nunca. Essa pandemia realmente deu um susto na gente e fala assim, olha, acorda, agora é hora. Não tem muito mais para fazer. Você não tem que esperar. Agora é hora de você mover-se, é a hora de você se desprender desse passado e é a hora de você se libertar e dar liberdade àqueles que estão pedindo paz, pedindo um momento de, digamos que, se encontrarem, de irem para o seu devido lugar. Então é chegado o momento, gente, não tem muito mais para falar. O primeiro passo disso tudo, para mim, é a consciência de que esses fatos são reais. É a consciência de que essa situação é real.
tá? E que nós não estamos falando de uma fantasia, nem do puro e simples esoterismo. Não é nessa concepção, é na concepção de que é chegado o momento, tá? Que não é o mundo espiritual aleatório, aquele que a gente achava que existia e que ficou nos livros e que ficou na ficção. Não, ele é real. Então, para isso, eu vou iniciar uma campanha, vou tentar, não é? Já fiz essas pesquisas, já vi os resultados e vou tentar novamente passar para vocês de forma prática esse procedimento de comprovação de que tem alguém do outro lado que espera por você para fechar o seu portal, o seu mundo, o seu universo, libertar você e se permitir ir à luz. Para isso eu vou tentar gravar, tá? Filmar com determinados aparelhos que acho que muita gente já conhece, o K2, aparelhos que vão informar se durante o processo da regressão temos um contato espiritual ali, se eles estão realmente presentes, porque quem sabe disso? O terapeuta e quem está vivenciando. Só. Por mais que eu traga eles todos aqui para darem depoimento, como eu já fiz, das suas devidas experiências, as suas vivências de terapia de regressão a vidas passadas, não é a mesma coisa. E eu sinto que o meu legado agora é transmitir a verdade a vocês. Sem pontos e vírgulas, porque eu sempre tive muito cuidado para não me lindrar a crença do outro, né? Todo mundo tem direito a acreditar naquilo que lhe convém, obviamente. Eu nunca quis invadir isto. Mas agora eu sinto a necessidade, é como se eles me pedissem isso. O mundo espiritual me pede isso. Mostre a eles que somos reais e que essa necessidade é real e que estamos aqui pedindo ajuda. Então é isso que eu vou tentar fazer a partir desse relato pessoal que eu descrevi a vocês. Bem, espero que tenham gostado desse vídeo de hoje e me aguardem, tem muita coisa interessante para vocês ainda. E para a gente prosseguir, gente, peço que se gostaram, coloque o like, se inscrevam no canal, porque agora sim tem muita coisa interessante e que promete muitas respostas, porque eu acho que o mundo está precisando de respostas.